Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias, vamos conhecer a fabricante norte-americana de caminhões Freightliner. A tradicional fabricante faz belos e imponentes modelos cheios e cromados e grandes cabines. Mas o fato mais curioso é que a empresa fabricou por mais de 30 anos somente modelos de cara chata, só fazendo seu primeiro bicudo nos anos 70. Mas antes de sabermos o porquê, eu peço para que se inscrevam no canal e ative o sininho para sempre acompanhar os conteúdos. Então vambora! Em 1º de abril de 1929, o empreendedor Leland James fundou a transportadora Consolidated Freightways, na cidade de Portland, no estado do Oregon. A princípio, a transportadora só fazia serviços na região, mas com o passar do tempo, ampliou sua atuação em outras regiões. James sempre se preocupou com a produtividade dos veículos, aumentando sempre a capacidade de carga dos mesmos. Porém, a partir dos anos 30, foram estabelecidas normas rígidas em relação ao comprimento total dos veículos. Leland observou que teria de inovar se quisesse sobreviver no mercado de logística, e assim decidiu desenvolver seus próprios caminhões, criando uma pequena fábrica no setor de manutenção de veículos dentro do próprio galpão da Consolidated Freightways e batizar a divisão como Freightways Manufacturing. Nos primórdios, a empresa usou caminhões Federal e Fagial como base e desenvolveu cabines sobre motor que aos poucos estavam caindo ao gosto das transportadoras, pois com uma cabine menor teria mais espaço para colocar carrocerias. A empresa também diminuiu o peso dos veículos com a adoção de alumínio para conseguir desempenho melhor dos motores em regiões mais montanhosas. Esses caminhões foram batizados de Freightliner. Com o sucesso dos veículos na transportadora, Leland James decidiu dar mais um passo e em 1942 a Freightways Manufacturing mudou seu nome para Freightliner Corporation e lançou seu primeiro produto para o público, o modelo 600, que por conta do formato da grade dianteira, ganhou o apelido de Shovel Nose, ou nariz de pá. O modelo foi o primeiro caminhão com cabine toda em alumínio a ser comercializado, que logo ditou as regras dentre as fabricantes norte-americanas, sendo que até hoje usam mais esse material do que o aço. Apesar do grande sucesso do modelo 600, a empresa foi forçada a suspender as atividades para focar os esforços na Segunda Guerra Mundial, onde fabricou peças de aviões e outros materiais bélicos. Após o final da guerra, a empresa decidiu investir numa nova fábrica em um local fora das dependências da Freightways, na mesma cidade de Portland, que ficou pronta em 1947. Com o boom econômico do pós-guerra, a empresa cresceu muito e seus produtos caíram ao gosto dos clientes, que fez a famosa corporação de empilhadeiras Hyster, cuja sede também fica na cidade de Portland, a trocar toda a sua frota por caminhões Freightliner. Nessa mesma época, lançaram o modelo 800, que tinha a frente um pouquinho maior, que lhe rendeu o apelido de Bubble Nose, ou nariz bolha. No início dos anos 50, a empresa lançou a versão trucada para carroceria simples, e o sucesso da empresa aumentava cada vez mais. Para conseguir vender melhor seus veículos e conseguir diminuir seus custos de produção, fez em 1951 uma parceria com a corporação de caminhões White, que na época era uma das maiores fabricantes de veículos pesados do país. E assim, os caminhões passaram a se chamar White Freightliner. Em 1953, é lançado o primeiro caminhão sob a nova marca, o WF-64, que poderia vir com a curiosa versão cabine-leito no teto, com o intuito de poder usar carretas do mesmo tamanho que os permitidos aos sem cabine-leito, e também possibilitava o uso de carretas ao estilo dromedário, onde uma carga menor era transportada no chassis e uma carreta convencional ainda poderia ser usada. Lembrando um pouco o sistema de carga Romeo e Julieta. Em 1954, lança o modelo Mountaineer, que vinha com tração 4x4 e se provou muito bom, tanto para situações off-road quanto para puxar cargas no asfalto. Em 1958, os caminhões da marca, que eram só compostos por modelos cara chata, passaram a vir com cabine reclinável com melhor acesso ao motor. Os Freightliner, juntamente com o Super Power 3000 da parceira White, foram os pioneiros dessa facilidade. Em 1961, foi inaugurada a primeira fábrica fora dos Estados Unidos, em Burnaby, na província de British Columbia, no Canadá. A empresa inaugurou essa planta para driblar as taxas de importação que o governo local passou a impor. Apesar das concorrentes e até a parceira White fabricarem caminhões bicudos, a Freightliner continuava a fabricar somente os modelos de cabine avançada, sendo que a série WFT tinha boas vendas.
anos 60, também passaram a criar veículos especialmente feitos para clientes, como o WFT 5366 de 1964, que foi feito para a indústria de cana-de-açúcar e possui a tração total, que ganhou o apelido de Sugarliner. Para quem queria transportar carretas bitrens e tritrens, a empresa desenvolveu um dolly motorizado que auxiliava o caminhão nas subidas mais difíceis, sendo que o motor diesel era ligado diretamente ao diferencial e usado só quando era necessário. O controle do motor era um comando na cabine que fazia ele trabalhar em 3 ritmos diferentes. Em 1965, fizeram o Half Cab, um caminhão pesado com tração total que só tinha cabine para o motorista, sendo que o motor ficava no lado que seria o lugar do passageiro. Com o sucesso dos caminhões, foram abertas novas fábricas em Chino, no estado da Califórnia, Indianápolis, no estado de Indiana, e uma segunda planta em Portland. A situação da White Trucks não estava muito boa devido às más gestões entre o final dos anos 50 até o início dos anos 70. Em 1971, a White contratou para presidente Simon Knudsen, que havia trabalhado quase 30 anos na General Motors e havia se tornado presidente da Ford. Ele era muito competente e conseguiu lançar bons modelos que ajudou também a Freightliner, como o modelo de luxo de alta potência Powerliner. Pensado para usar os maiores motores, era dotado de um enorme radiador. Em 1974, comemoraram a unidade 100.000 com um modelo especial que via com decorações psicodélicas, o apelidando de Mystery Machine por ter cores parecidas com o furgão que aparece no desenho do Scooby-Doo. Nesse mesmo ano, a empresa faz seu primeiro caminhão bicudo, já que as normas de dimensões já não eram mais tão rígidas nos Estados Unidos, nascendo assim o modelo WFC 120. 120 é o tamanho em polegadas medido do para-choque até o final da cabine. Em 1976, lançaram o modelo FLL de cabine baixa, que fez muito sucesso como veículo vocacional. A aliança com a White estava complicada, porque não estavam vendo muito retorno financeiro como antes. E assim, em 1977 a aliança acabou. Mesmo com a boa gestão de Knudsen, a White Trucks não conseguiu sair do buraco causado por tantos anos de más gestões e faliu em 1980. A corporação sueca de caminhões Volvo comprou a massa falida e começa a atuar nos Estados Unidos como Volvo White. Com o fim da aliança, a empresa volta a se chamar Freightliner Corporation e passou a vender em sua própria rede de concessionárias. O modelo WFC foi rebatizado de FLC 120. Em 1979, a corporação abriu 2 novas fábricas na região metropolitana de Charlotte, no estado da Carolina do Norte. Em 1980, o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, assinou uma lei que desregulamentava o preço mínimo do frete, que também tirou restrições sobre o transporte de muitos tipos de carga, além de redução de impostos inerentes a esse mercado. O intuito era estimular o desenvolvimento do setor de transportes, e essa lei mudou radicalmente o sistema de logística do país. Com isso, a Consolidated Freightways ficou numa situação difícil, pois a competição aumentou muito, e agora estava precisando lutar para sua sobrevivência. E assim, decidiram vender a fábrica de caminhões Freightliner, que acabou sendo arrematada em 1981 pela Daimler-Benz. Em 1982, o presidente Ronald Reagan assinou a lei que relaxava sobre comprimento e peso máximo dos caminhões, que fez a demanda por veículos bicudos aumentar ainda mais. Com isso, a empresa passou a desenvolver mais modelos convencionais para se adaptar aos novos tempos. Já sob a batuta da Daimler-Benz, em 1984, o modelo FLC 120 ganhou faróis quadrados integrados ao para-choque, além de outras pequenas mudanças. Em 1985, lança um médio FLC 112, que passou a usar alguns componentes dos Mercedes-Benz,
como as portas que são idênticas à série LK dos modelos alemães. Em 1987, para seguir a concorrência que estavam desenvolvendo caminhões mais aerodinâmicos, lançou o modelo FLD, que se tornou um grande sucesso de vendas graças à grande cabine-leito. Alguns anos depois, os seus faróis seriam usados nos modelos da Mercedes HPN. A empresa alemã, se aproveitando do sucesso da Freightliner, tentou vender seus caminhões médios a preços competitivos e começou a comercializar o médio L1319, que veio competir com os Mid-Rangers da Peterbilt e Kenworth. Assim como os modelos rivais, ele também era fabricado no Brasil. O modelo se diferenciava muito pouco dos modelos brasileiros, tendo a parte frontal e capô um pouco maior para acomodar melhor o sistema de intercooler, cujos modelos brasileiros só passaram a vir de fábrica com esse equipamento na geração seguinte, nos anos 90. Em 1989, a Freightliner introduz a suspensão a ar em seus caminhões chamadas de Airliner, que trouxe muito conforto para os motoristas. Em 1990, o modelo FLD ganhou muitas melhorias e passou a se chamar Classic, que conseguiu conquistar motoristas que preferem os modelos tradicionais. Os Mercedes-Benz L1319 não fizeram o sucesso esperado e, em 1991, decidiram investir somente na Freightliner, lançando o médio FL, cuja cabine era idêntica ao dos Mercedes HPN, exceto pela sua frente. Em 1995, lançaram o modelo Century, que tinha faróis redondos integrados aos paralamas e cabine aerodinâmica. Nesse mesmo ano, a empresa decidiu dar um passo em novos mercados e desenvolveu a van MT, e no ano seguinte lançaram o chassi de ônibus FS65, que teve como foco os ônibus escolares. Em 1998, lançaram o Argosy, um modelo de cara chata que era baseado no Century e tinha a novidade do assoalho plano. Ele também tinha um engenhoso sistema de escada retrátil para facilitar o acesso ao interior. No mesmo ano, a Freightliner comprou a divisão de caminhões pesados da Ford e, para fabricar seus veículos, a empresa decidiu criar uma nova divisão e a batizou de Sterling Trucks. O nome vem de uma antiga fabricante de caminhões, fundada em 1906, que foi adquirida pela White em 1951, cujo seu último veículo foi fabricado em 1953. A Volvo seria a dona da marca por ter comprado a White Trucks, mas como fazia muito tempo que o nome não era usado, a corporação sueca não se opôs ao uso. A nova empresa comercializou a linha Aeromax da Ford e rebatizou de Ecterra. Na linha média, o Série F da Ford virou Série L pela Sterling. E também continuaram a comercializar o Cargo, que não mudou de nome. E ele também foi vendido pela Freightliner como Série FC. Em 1999, lançaram o modelo Columbia, que provou ser muito versátil, cuja cabine aerodinâmica passaria a ser usada em diversas configurações de chassis. O grupo Daimler Chrysler, que era proprietária da Freightliner, comprou a fábrica de motores Detroit Diesel e, com isso, a empresa pôde integrar o design às mecânicas e verticalizar mais seus produtos. No mesmo ano, o grupo também comprou a fabricante de caminhões Western Star, que foi uma empresa criada em 1967 pela antiga parceira da Freightliner, a White Trucks. As empresas continuaram a ter vendas independentes e concorrer uma com a outra, mas suas tecnologias passariam a ser compartilhadas. Em 2001, lançaram o modelo Coronado, que era uma mistura do modelo tradicional com o aerodinâmico. No mesmo ano, a Freightliner começou a comercializar a van Sprinter, que era montada no regime CKD. E ainda no ano de 2001, lançaram o vocacional para coleta de lixo Condor. Em 2002, lançam o médio M2, que tinha um design parecido com o modelo Columbia e sucedeu à série FL. Nesse mesmo ano, a transportadora Consolidated Freightways faliu após 73 anos de atividades. Após ter vendido a Freightliner, a empresa conseguiu sobreviver ao fim da regulamentação de frete e até expandiu seu segmento para o setor de cargas aéreas, comprando a Emery Air Freight Corporation. No entanto, a partir da metade dos anos 90, a empresa aérea começou a dar muito prejuízo e, num efeito dominó, arrastou a Consolidated Freightways à falência.
Em 2004, a Freightliner inaugurou seu centro tecnológico com túnel de vento, se tornando a primeira fabricante de caminhões do país a adotar essa tecnologia. E em 2006, fecha-se uma página na história dos caminhões norte-americanos, quando a Freightliner deixa de comercializar o Argosy, que era o único modelo pesado de cabine avançada a ser comercializado nos Estados Unidos na época. A empresa, que por mais de 30 anos só fabricava caminhões de cara chata, aos poucos foi mudando seu modo de atuar e, graças ao sucesso de seus bicudos, passou tranquilamente por essa época de transição. No entanto, o modelo continuou sendo fabricado em outros países até 2021. Em 2007, a empresa desenvolve seu primeiro caminhão projetado no túnel de vento, o Cascadia, que também oferecia muito conforto ao motorista e tecnologias que visavam a economia de combustível. Em 2008, o grupo Daimler decidiu descontinuar a Sterling Trucks para dar prioridade somente às marcas Freightliner e Western Star, que tinham vendas muito mais expressivas. E o último Sterling foi fabricado em 2009. Em 2011, lançaram a família SD, caminhões robustos para trabalho pesado, que pode ter uso vocacional para construção e mineração. Em 2013, a linha foi ampliada, surgindo o 122 SD, que foi feito para transporte de cargas pesadas e indivisíveis. Em 2017, o modelo Cascadia foi reestilizado, e no ano seguinte foi lançado o modelo vocacional de cabine baixa Econiq SD, cujo modelo é semelhante ao comercializado pela Mercedes-Benz na Europa, que tem o mesmo nome. Atualmente, a Freightliner é a empresa que mais vende modelos pesados nos Estados Unidos e também possui em sua gama modelos a gás natural e, recentemente, a linha E de veículos elétricos, cujas vendas vão muito bem. Como é um caminhão norte-americano, é evidente que tem estrelado filmes como O Exterminador do Futuro 2 ou Julgamento Final, um grande clássico dos filmes de ação e ficção científica, estrelado por Arnold Schwarzenegger, onde um modelo FLA 9664 estrela uma grande perseguição que se tornou clássica. O Freightliner também aparece em outra clássica franquia de ação, no filme Duro de Matar 4.0, estrelado por Bruce Willis, em que o modelo FLD também tem grande destaque numa grande sequência de ação. E ainda tem um Argosy australiano que estrelou 2 filmes de Hollywood. O primeiro foi da saga Transformers no filme O Lado Oculto da Lua de 2011 e volta a ser usado em 2020 no Sonic, o filme, que era o caminhão do vilão Robotnik. Então, pessoal, o que vocês acham dos caminhões Freightliner? Já viram ou guiaram um? Comentem! Espero que tenham gostado do vídeo. Então deem um like e compartilhem. E agora me despeço ao ronco de um Freightliner. Até logo e fiquem com Deus!